Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Hoje nós vamos conhecer melhor o projeto Ações da Salvaguarda do Patrimônio Imaterial de Fortaleza, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a Secutifor, com o apoio do Instituto de Patrimônio Histórico e Artista Nacional, IPAM. Vamos acompanhar agora os festejos registrados como Patrimônio Imaterial de Fortaleza, realizados nos anos anteriores e depoimentos de agentes desse festejo. Roda VT. Este ano tivemos ações afirmativas de salvaguarda do patrimônio imaterial de Fortaleza, com o apoio do INFAM, para a realização de ações de fomento aos maracatu, festa de Iemanjá e festa de São Pedro. Essa salvaguarda perpetua essa festa, para os nossos filhos, netos e bisnetos, novas gerações. E também, por conta dessa salvaguarda, podemos este ano ter a festa em formato de celebração, por conta da pandemia e por conta da salvaguarda. Tivemos essa festa em formato de celebração, com lives, contando toda a história, as memórias históricas da festa de Iemanjá. A política do salvaguarda, nossa salvaguarda, é muito importante para fortalecer o nosso festejo. A nossa festa de São Pedro é uma festa que é comemorada aqui pelos pescadores e os povoados aqui do Mucuripe, que são aquelas velhas guardas que são católicos. É onde nós fazemos essa festa há anos. O projeto tem o objetivo de fortalecer, apoiar e fomentar os bens imateriais, garantindo a realização dessas celebrações. O maracatu é uma manifestação cultural tradicional de Fortaleza e, como tal, precisa sempre ser olhado com muito carinho e com muita responsabilidade pelas políticas públicas que trabalham com a salvaguarda de patrimônios imateriais. Isso nos fortalece, nos impulsiona a dar seguimento, a todo esse processo. É maravilhoso, eu espero que isso se inove, se fortaleça. Em cima desse projeto venham outras atividades, outros segmentos. Comigo no estúdio o coordenador de Patrimônio Histórico da Secutifor, Davi Medeiros. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Vamos lá. Vamos começar falando o que significa esse patrimônio imaterial para que as pessoas que estejam em casa possam entender de fato. Pronto. Os bens imateriais, eles vão divergir do material que a gente pode ver na cidade, em forma das edificações, alguns monumentos que existem. O imaterial, ele é justamente a vinculação das celebrações, dessas manifestações populares, vamos dizer assim. Então, o imaterial, para melhor entendimento da população, é isso, algo que não existe, que não é tátil, mas a gente pode sentir na forma de representação e vivência da população. Assim. Muito bom. O que significa essa parceria da Secutifor junto com o IFAM? Essa parceria veio a partir de uma emenda parlamentar, na qual nós recebemos esse recurso por meio de recurso federal e essas ações têm que ser vinculadas aos registros de bens imateriais, para salvaguarda, para fomentar, para divulgar e fortalecer essas manifestações, essas celebrações. Uhum. Quando a gente fala dessa salvaguarda, desses patrimônios, o que significa, como é que funciona essa parte? Pronto, nós temos planos de salvaguarda, para as festas de Iemanjá e festas de Maracatu, foi feita toda uma pesquisa, com os detentores, com os participantes, os brincantes, enfim, para fazer todo esse levantamento. A partir desse estudo, desse levantamento de dados, é feito um planejamento, de como isso vai ter que se perpetuar para as próximas gerações. Então, essa salvaguarda é justamente esse plano de longo prazo para que essas celebrações, esses festejos, eles se mantenham fortes ainda na nossa cultura. Muito bom. E dentre eles tem vários que se destacam, principalmente aqui pra gente, aproveitando que hoje é dia do nordestino, pra gente estar falando da importância que é essa cultura. Sim. E a gente tem o Maracanaú, tem a questão da festa da Iemanjá, tem outras festas que valem ser ressaltadas e que carregam tudo isso que você está explicando, que é esse registro histórico, Exatamente. Para brindar a questão do dia, do nordestino,
é muito significativo essa pauta, porque são representações da população, né? Não é uma questão de algum ente ou alguma importância, né, de política, enfim, alguma coisa maior, mas sim da sociedade civil e como ela interage, seja com a sua história, né, de antepassados, como a sua religiosidade. Então, são 3 festas, a festa de São Pedro, a festa de Iemanjá e o Maracatu, que são essas representatividades da população, do povo, né? Então, é muito significativo para essa data. Com certeza. Então, a gente pode dizer que esses festejos, eles são um retrato, né, dessa história que vem aí de muitos anos, e também a forma do patrimônio material é para que a gente possa, nas próximas gerações, isso ainda está resguardado. Exatamente. Só a festa de Iemanjá ela tem 50 anos, né, ou mais de 50 anos. Então, é justamente isso, é perpetuar e passar para as novas, né, gerações a importância, né, dessas festas, a ligação que a gente tem com a religiosidade, com os antepassados. Então, esse é o foco maior dessas ações vinculadas e com o apoio do IFAM, no caso. Muito bacana. A outra questão também é que a festa de Iemanjá já tradicional, né, igual você falou, já são 50 anos celebrando essa data, né, esse festejo aguardado pelas pessoas, né, para tanto religiosos ou para quem aprecia a cultura por si só. Esse ano a gente teve que ser diferente, né, em virtude da pandemia do Covid-19 que pegou todos nós de surpresa, né? Então a celebração era para ser em agosto, né? Como é que foi feito esse momento? Pronto, o dia de Iemanjá a gente comemora aqui em Fortaleza dia 15 de agosto. E a gente fez uma programação virtual também nessa semana, foram 3 dias de lives, né, cursos de Umbanda, a história da Umbanda no Ceará, que houve uma participação imensa, a gente teve que duplicar turmas, né, por conta da procura. A gente trouxe à tona também os organizadores da festa, eles puderam interagir com a população uma forma diferente, né, que para eles também foi muito valioso esse momento de interação, porque uma coisa é você organizar a festa, você fazer, né, aquele movimento presencial na praia, mas você poder falar o que é isso também foi uma experiência muito gratificante, e eu acho que vai permanecer também, vai ser uma situação a mais. Né? Então Exatamente. vai ter o presencial e esse virtual vai continuar. Exato. E fica registrado. É verdade. É mais uma forma de deixar isso registrado. Exatamente. Né? A gente precisa desse registro. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta. Para quem chegou agora, hoje estamos falando sobre o patrimônio imaterial, que viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção na dimensão imaterial do patrimônio cultural brasileiro. A gente falando desse patrimônio imaterial, né, a gente relembra que é comemorado, tem a programação do dia 25 do Maracatu, né, que é celebrado sempre. E esse ano, né, a gente volta com essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, mas que também vão ter frutos que vão ficar guardados, né, que agora a gente estava falando, essa questão de mais um material. Né? Como é que foi a programação agora? Se está acontecendo alguma coisa? Pronto, de acordo com as ações que a gente tem que vincular, e já tinha previsto antes, o 25 de Maracatu está sendo mantido, sendo comemorado, né, a partir das mídias sociais da Secutfor. A gente fez no mês passado, né, no dia 25, oficinas, ações formativas vinculadas também, né, e dos próprios detentores dos maracatus que estão propondo ações, e a gente analisa e coloca nas nossas mídias sociais, assim como também algumas ações vinculadas ao Teatro São José, né, que são filmagens que retratam também a história. Então eles juntam uma parcela, né, alguns representantes significativos do maracatu e contam sua história, e a gente tem passado isso no nosso canal do YouTube. Então todo mundo pode ter acesso, ainda assim, livre, exato. Nas redes sociais, só no YouTube que está acontecendo no momento. Exato, essas lives, essas ações formativas, tanto quanto também os relatos, eles estão sendo vinculados pelo YouTube. A gente só coloca algumas menções no Instagram, mas as lives são mesmo no YouTube da Secutfor. Pronto. Em relação ao lançamento que a gente teve agora, que são as agremiações, né, de Fortaleza, o que você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Sobre as agremiações do maracatu em si,
A gente tem esse outro viés que é uma forma de manter aceso, né, essa festividade, que é por meio das festas que acontecem no Carnaval e na Domingos Olímpio. Então são 2 dias, 3 dias com os maracatus desfilando, né, onde a população também tem esse contato com essa produção da nossa cultura fortalezense. Muito bacana. A gente tem outros projetos que estão acontecendo agora no momento online? Online, vinculados a isso, a gente está na programação que vai ter as festas de São Pedro dos Pescadores, que também é sempre importante dizer que essas festas é feito pela Securtifor, mas os detentores, né, que são as pessoas, os mestres, eles estão envolvidos, então a gente faz reuniões com eles, eles nos propõem, a gente vai e transmite isso para a população, porque a importância de fato desse bem material é que a população é que esteja, né, à frente, fortalecendo, né? Não tem que ser uma coisa de nós, assim, da gestão, vamos dizer assim. Sim, é a necessidade da população sentir e poder participar desses eventos. Afinal de contas, todo esse planejamento é feito para isso, né? Para a disseminação da cultura e do conhecimento. Exatamente. Né? E é um meio imaterial que é feito pelo material, que somos nós, que somos as pessoas. Então, se as pessoas não estiverem de fato engajadas e questionando, a gente também fica um pouco sem justificativa para agir. Mas, felizmente, nesse caso, são 3 festividades muito fortes aqui em Fortaleza ainda. Muito bacana. E como é que tem sido essa receptividade do próprio público, né? Porque a gente fala de carnaval, a gente fala de festa, a gente fala de aglomeração, de gente na rua, né, dançando e sambando e usando dessa cultura em todas as partes da cidade, né? E nesse momento a gente tem levado somente para o virtual. Como é que tem sido o público e a participação dele? Eu considero que tem sido bem positivo, no sentido de que para eles é importante que exista. E a forma de existir atual é essa, né? A gente existe por meio virtual. Então, para eles é muito gratificante, tanto para quem está fazendo a festa, quem fazia presencialmente, para quem também são os brincantes. Então, tem sido positivo, tanto pela busca, por incentivar que a gente faça, tanto quanto também o público que assiste, porque a gente divulga, né, entre nós, entre a população, e tem sido bem positivo. Eu acho que isso que importa, né, essa consciência de que, ok, se é isso que a gente pode ter, então vamos fazer desse momento o melhor possível, né? Exatamente. Isso é muito bom. Dentre essas ações que estão acontecendo, todas estão acontecendo online no momento, né? Exato. E a gente ainda não tem previsão, e aí a programação daqui para o final do ano vai ser toda por meio virtual. As programações, por exemplo, que acontecem hoje no Teatro São José, relacionado ao próprio maracatu, são off, digamos assim, somente a produção, nada aberto para o público. Exato, é só produção, é só quem vai fazer a filmagem, a gente seleciona um representante, vamos dizer, para cantar alô é uma pessoa do batuque, e não pode ser muitas pessoas utilizando máscaras, distanciamento social, então não é uma situação aberta, é uma situação fechada para que a gente possa ter a gravação e poder passar nas redes sociais. Mas o importante é que a gente vai poder assistir e acompanhar isso depois, né? Com certeza. Exato. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com notícias de Fortaleza. O projeto Salvaguarda tem por objetivo o fortalecimento, o apoio e o fomento à produção, essa transmissão e reprodução dos bens imateriais, garantindo a realização da festa de São Pedro, festas de Iemanjá, ações formativas, difusa dessa loa do maracatu e essas publicações, todas relacionadas à cultura. Bom, falando, né, da festa de São José, como é que costumava ser, né, essas celebrações, esse festejo, né, antes, e como é que tem sido agora, como é que as pessoas estão se organizando para esse momento? Pronto, a festa de São Pedro, ela acontece no mês de junho, dia 27, 28 e 29 de junho, né, um tríduo. A festa em si era religiosa, né, dentro da igreja, com festividades culturais, apresentações culturais pós a missa, mas também com o fechamento de uma procissão de barcos, né, que era o dia 27, que entrava uma jangada com o santo e várias jangadinhas atrás. Esse ano, infelizmente, a gente não pôde fazer, né, teve também adaptação para o meio virtual. Entendi. E falando, a gente tem falado muito, né, dessa questão de divulgar mais a cultura, desses bens que a gente tem. Como
é que a população ela pode ter mais acesso, né, de modo geral, assim, para ter esse acervo cultural, né, esse acervo histórico, ainda mais, né, a gente que está aqui em Fortaleza, sem puxar a sardinha para o nosso lado, né, mas se tem um material gigantesco, né, de cultura, desde dos patrimônios que a gente tem de passeio, como é que a população ela pode ter mais acesso a isso? A gente, né, da Secretaria de Cultura, tem a coordenação, né, no qual estou como coordenador, que é a Coordenação de Patrimônio Histórico e Cultural. Qualquer pessoa tem acesso a essa coordenação, é só chegar na Secutfor. Nós temos técnicos, historiadores, arquitetos, né, que estão sempre dispostos, né, a responder qualquer questionamento. E é isso, tem o nosso protocolo, né, a gente tem sim material disponível, né, tanto dessas festividades, né, no qual a pessoa vai ter acesso ao plano de salvaguarda, vai conhecer o que é, o que não, quais são as diretrizes, recomendações de como lidar com esses bens, né, assim também como os bens imateriais ou materiais, que a gente também tem recomendações, instruções, isso não só a população como pesquisa, mas também os proprietários desses bens, né, os detentores, pesquisadores, enfim, a gente está aberto sempre a isso e a gente até incentiva na realidade, porque é uma troca, né? Acaba sendo uma troca. Então a gente incentiva que a pessoa pesquise mais e depois retorne esse arquivo para a gente poder disponibilizar para outros pesquisadores. Com certeza. Na verdade a cultura é isso, né? Essa troca de informação, de heranças históricas, né? Exato. Que a gente tem para contribuir, principalmente agora, né? Esse mês a gente vai celebrar o Dia das Crianças, né? Então a gente tem aí um público muito importante, né? Quando a gente fala de cultura. Exatamente, a criançada é importantíssima. A gente tem uma célula de educação patrimonial que é uma célula que foca muito nessa faixa etária, né? Que é a infância. Promover a educação, promover a cultura por meio de ferramentas didáticas que possam incentivar cidadãos fortalezenses a ter esse apego pelo que é nosso. Fazer transformar num hábito, né? Exatamente. Acho que é o que a gente mais busca quando a gente fala nesse sentido de cultura é transformar num hábito, né? Para que a pessoa tenha essa rotina, digamos assim, de querer saber um pouco dessas raízes. Isso, esse questionamento é importante, principalmente na infância, que a imaginação não tem limite. Não tem limites. Então, e a nossa cultura também não, né? Depende de quem está lendo ela, né? Então, pode se unir aí essa criança com essa imaginação fértil e essa cultura que realmente é muito carregada de sentimentos e significados, né? Várias simbologias, né? Assim, para os mais diversos gostos, digamos assim. Uma outra questão também, todo esse material que a gente está vendo online, ele vai ficar guardado, né? As pessoas também podem ter disponibilidade entrando lá no YouTube, por exemplo. Ela vai conseguir acompanhar, por exemplo, uma abertura que se teve. Como é que está sendo? Sim, todos esses relatos, por exemplo, os relatos sobre Maracatus, as oficinas que estão sendo vinculadas, algumas lives que houveram também nos festejos da Festa de Iemanjá, todos eles permanecem, né, no nosso YouTube. A pessoa pode acessar posterior a programação e vai ter acesso sim a esse acervo, né, virtual agora. Mais um, né? Mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta. Agora a gente tem essas duas aí, pode bater lá no Teatro São José para pegar e fazer uma leitura e também tem disponibilidade de ver isso online, né? Exatamente. Tudo que a gente quer. Bom, muito obrigada pela sua participação. Falar de cultura é sempre muito bom, né? Igual a gente falou no início, ainda mais sendo hoje, né, um dia tão importante para todos nós, né? Não sou nordestina, mas sou de coração, né? Sou muito feliz de morar aqui. Então, muito obrigada por você ter vindo. Obrigado. Tá bom? E você aí, continue com a nossa programação. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta o nosso bate-papo será sobre saúde com o JF, né? Que a gente vai reforçar com os pais e alertas sobre a prevenção de acidentes com crianças. Fique aí que a gente volta já.